Ainda necessitamos de um programa para pontuar um aspecto importante do versículo 18, capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus. Convinha ou não que Deus nascesse de uma mulher intacta? Qual a conveniência? Porque uma mulher não intacta não era conveniente que fosse a mãe do Verbo encarnado. Leiamos o texto e depois evoquemos a autoridade do grande Agostinho, que responde sabiamente a essa questão. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Era adequado ou não? Era conveniente ou não? Era oportuno ou não que Jesus nascesse de uma mulher intacta, ou seja, que ninguém lhe havia tocado até então? Com a palavra, Santo Agostinho. Jesus Cristo nasce, ademais, de uma mulher intacta, porque não era adequado ao direito divino que a virtude nascesse por meio do deleite, a castidade pela via da luxúria e a incorrupção pela corrupção. E o que vinha a destruir o antigo império da morte haveria de descer do céu de um modo diferente. Obteve, pois, o cetro de Rainha das Virgens, a que gerou o Rei da Castidade. Por isso, nosso Senhor procurou para si um seio virginal, onde fosse hospedado, para mostrar-nos que Deus deve ser portado por um corpo casto. Aquele que gravou sua lei em tábuas de pedra, sem uma pena de ferro, fecundou o seio de Maria pelo Espírito Santo. Por isso, diz o evangelista, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo. Foi poético, foi profundo, foi eloquente, como sempre, o grande Santo Agostinho, por quem eu tenho uma queda toda especial, tamanha a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua eloquência. Não convinha que o todo puro habitasse num templo manchado pelo pecado. Não convinha que o castíssimo Deus fosse gerado no ventre num contexto de luxúria, de prazer, de deleite, malgrado a fé da igreja, o ensinamento da igreja, de que quem casa não peca, diz o apóstolo Paulo, na 1 Coríntios capítulo 7, e que, portanto, em consequência disso, o sexo dentro do matrimônio é sagrado. Mas o Senhor quis mais. O Senhor quis fecundar Maria com o toque do Espírito Santo, que nem por isso pode ser chamado de o sêmen de Deus, que fecundou Maria. Não é apropriado, não é correto você insinuar, fazer essa comparação esdrúxula no meu entendimento, de que o Espírito Santo fez o papel de um sêmen. Absolutamente. Eu penso que até exatamente o contrário. O sêmen é um instrumento de que Deus se utiliza para fazer vir à existência tocando o óvulo feminino. Mas isso nada aconteceu, isso não se aplica em absoluto à geração, segundo a carne, do Verbo encarnado no ventre de Nossa Senhora. São Santo Agostinho, portanto, aqui, no meu entendimento, é muito feliz para convencer-nos da utilidade, da conveniência, da oportunidade de Jesus ter nascido no ventre santo, puro, intacto, imaculado.